Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, transmitindo pela Web Rádio Cristo Consolador. Estamos aqui direto da cidade do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo, neste programa espírita, onde abordamos o Evangelho à luz do Espiritismo, através da visão que a doutrina espírita nos entrega. E estamos fazendo o programa ao vivo, como fazemos toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, em transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje, nós vamos dar continuidade, na primeira parte, ao estudo que estamos fazendo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E, na segunda parte, nós vamos continuar o estudo sobre os ensinos de Jesus e conforme o Caibachútil os estudou no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. A terceira parte do programa é dedicada a Paulo de Tarso, especificamente as suas cartas, e nós estamos estudando a Carta aos Filipenses. No encerramento do programa, nós vamos passar a palavra a José Herculano Pires com mais um áudio do seu programa No Limiar do Amanhã, final do seu programa, lá na década de 1970, quando ele justamente comentava o Novo Testamento ou Evangelho. Tudo isso, então, a partir de agora, no nosso programa, e você não deixe aí de participar, dando o seu alô, fazendo o seu comentário, enviando uma pergunta, que nós estamos aqui para interagir com você que está nos acompanhando. Vamos, então, iniciar o nosso estudo da primeira parte e vamos colocar aqui o nosso slide. Vamos aqui, isso, já entrou, aqui, com a capa de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos, então, estudar o tema Limites da Encarnação, que faz parte do capítulo 4, que é o capítulo Nascer de Novo, lá no item 24. Esse item é uma mensagem do Espírito São Luís. Essa mensagem foi dada na cidade de Paris, no ano de 1859. E nós sabemos que todas as mensagens dadas em Paris por São Luís e outros espíritos que trabalharam junto a Allan Kardec são mensagens que foram, então, recepcionadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita oficial do mundo, fundado por Allan Kardec. Muito bem, vamos, então, conhecer isso, esse tema, que é uma pergunta, porque Allan Kardec pergunta se existe algum limite, quais são os limites da encarnação.
E então São Luís responde, vamos conhecer então aqui a resposta de São Luís. Iniciando então com este primeiro item aqui, esse primeiro destaque das palavras de São Luís, quando então ele nos diz: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, ou seja, o perispírito. Pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, essas são as primeiras palavras do Espírito São Luís para comentar essa questão dos limites da encarnação. Mas antes de fazermos aqui o nosso comentário, nós já estamos recebendo aqui mensagens dos nossos telespectadores e recebemos aqui da Albertina Zacarias, que está enviando aqui um boa tarde a você também, Albertina, obrigado por estar aí nos acompanhando e prestigiando. Bem, na mensagem, na verdade, São Luís, ele vai fazer uma abordagem do ponto de vista material, que é justamente esse texto que está na tela, e depois uma abordagem do ponto de vista espiritual, sobre a questão dos limites na encarnação. Bem, o que ele está aqui nos lembrando? Bom, do ponto de vista, então, material, então, o que acontece? O espírito, ele possui um corpo, que é o corpo espiritual, que na doutrina espírita nós chamamos de perispírito. O perispírito é um corpo semimaterial e que se purifica na medida em que o espírito se purifica. Ou seja, o perispírito vai ficando cada vez mais eterizado na medida em que o espírito vai realizando o seu progresso moral e espiritual. Assim, hoje, ele está aqui encarnado na Terra, como nós, porque nós somos espíritos que estamos aqui encarnados. Então, o perispírito, ele se reveste dos fluidos do planeta. Na medida em que nós progredimos, sempre lembrando, eu sou um espírito, você é um espírito, todos nós somos espíritos, que ora estamos desencarnados, vivendo no mundo espiritual, ora estamos encarnados, vivendo no mundo material. Mas não existe apenas mundos como o planeta Terra, mundos de expiações e provas. Existem mundos que são mais evoluídos, onde habitam espíritos que já atingiram um grau de aperfeiçoamento maior do que nós atingimos aqui na Terra. E que, portanto, o corpo material da encarnação naquele planeta já é um corpo muito melhor e menos material do que o nosso. É isso que acontece. E então, os limites da encarnação neste planeta que habitamos atualmente, a Terra, já não são os mesmos num planeta de regeneração, por exemplo, ou num planeta feliz, num mundo feliz. E o perispírito, portanto, estará também de acordo com a evolução desse mundo. Por isso que São Luís inicia a sua mensagem dizendo que a encarnação, ela propriamente dita, não tem limites bem traçados. Existem limites aqui para o mundo de expiações e provas, que é o nosso planeta Terra. Mas os limites serão outros no mundo de regeneração. Serão ainda outros no mundo feliz e ainda muito diferentes no mundo celestial. Então, é isso que o Santo Agostinho está nos colocando. Mas ele continua o seu texto e nós vamos agora destacar esta parte aqui em que ele nos fala:
Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Muito bem, nós vimos então, no primeiro destaque, a fala de São Luís do ponto de vista espiritual. Agora estamos vendo a fala de São Luís do ponto de vista material sobre os limites da encarnação. E, obviamente, que ele não poderia dar um outro exemplo, a não ser a nossa vida aqui na Terra, porque é o que atualmente nós conhecemos. Então, do ponto de vista do nosso planeta, que ainda é um mundo de expiações e provas, nós temos, sim, toda uma limitação, porque este nosso corpo, muito material, ele nos limita. Por exemplo, nós vivemos normalmente através dos 5 sentidos corporais. Mas nós somos espíritos, não somos o corpo. Nós temos também sentidos psíquicos. Os sentidos, por exemplo, que as faculdades mediúnicas nos dão, mas nem todo mundo consegue desenvolver e utilizar essas faculdades. Por isso, então, que São Luís nos diz que, embora estejamos aqui com limites relativamente bem traçados pelo próprio corpo orgânico, nós podemos, sim, nos libertar desses, digamos, vamos chamar aqui, né, desses limites. Nós podemos, sim, se fizermos um esforço de concentração, meditação, prática do bem, se trabalharmos pela nossa espiritualização. E aí ele lembra que chegará a morte e que, portanto, nós iremos desencarnar, retornando ao mundo espiritual, ficando naquela situação de erraticidade. Ou seja, quando estamos no mundo espiritual, aguardando nova encarnação. Só os espíritos superiores, só os espíritos perfeitos não ficam em erraticidade, porque eles não têm mais necessidade de encarnar. Já chegaram à perfeição. Nós ainda temos muitos aprendizados e muitas experiências pela frente. Então, o que é que ele lembra aqui? Ora, como eu estarei nessa erraticidade, no mundo espiritual? Depende. Mas depende do quê? Ora, depende do meu grau de maior ou menor purificação, de maior ou menor aperfeiçoamento, tanto o moral quanto o intelectual. Então, eu serei mais feliz ou menos feliz, mais livre ou menos livre, mais esclarecido ou menos esclarecido, de acordo com os esforços que estou fazendo para o meu aperfeiçoamento. E aí, é claro que, dominando o corpo, eu serei cada vez mais livre. E aí, então, mesmo aqui na Terra, esses limites da encarnação, eles podem ser expandidos. Tudo isso nós estamos tirando, vamos voltar aqui o slide, nós estamos tirando do item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem do Espírito São Luís sobre os limites da encarnação. E então estamos vendo que, em verdade, a nossa felicidade, ela é
dependente dos esforços que estamos realizando para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. Tanto aqui na Terra, como depois, quando vamos retornar ao mundo espiritual. Não tem segredo. Já sabemos exatamente o que temos que fazer. Então, façamos a nossa parte. Isso que é o mais importante. Vamos voltar aqui ao nosso slide, porque estamos terminando este estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, para irmos à segunda parte do nosso programa, quando então nos dedicamos a estudar os ensinos do nosso Mestre Jesus, e estamos acompanhando esse livro que está aí na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel, uma publicação da Casa Editora O Clarim. Lembrando que nós já estudamos as parábolas de Jesus, são mais de 40. Então, fizemos aí pouco mais de 40 programas dedicados a estudar as parábolas. E estamos agora dedicados a estudar os ensinos de Jesus que se encontram lá no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É isso que nós estamos fazendo e estamos, então, acompanhando para realizar esse estudo. Pois bem, hoje nós vamos estudar o ensino que Jesus nos dá dentro daquele acontecimento que foi anotado pelos discípulos e é, então, lembrado como Jesus anda sobre o mar ou Jesus anda sobre as águas. Vamos recordar, então, essa passagem da vida e obra de Jesus? Vamos sim, já está aqui na tela, nós preparamos o slide para isso. Então, essa passagem está em Mateus, capítulo 14, versículos 25 a 33. E diz o seguinte: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, perturbaram-se e exclamaram: é um fantasma! E de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende ânimo, sou eu, não temais. Disse Pedro: se és tu, Senhor, ordena que eu vá por cima das águas até onde estás. E ele disse: vem. E Pedro, saindo da barca, andou sobre as águas. Essa é a passagem, mas existe um complemento ainda nesse final, porque na sequência Pedro receia, né, o andar sobre as águas e começa a afundar, e Jesus o resgata, colocando-o de volta no barco. A primeira questão aqui a responder é se esse fenômeno de Jesus andar sobre as águas e, na sequência, Pedro também fazer a mesma coisa, se esse fenômeno é possível. Lembrando aqui que esta passagem indica que os discípulos, eles estavam em Cafarnaum. Na época, Cafarnaum ficava às margens do Lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, e eles haviam, então, se lançado ali no meio das águas, e Jesus não estava com eles. E Jesus aparece andando sobre as águas, indo até o barco, o que os espantou, os assustou e provocou uma dúvida enorme se aquele ser que estava se aproximando do barco seria realmente Jesus. Pois bem, vamos então, retornando aqui à nossa tela aqui, vamos primeiramente trazer Allan Kardec no livro, estou mostrando aqui, A Gênese.
Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esta é uma edição da LAC, na tradução do José Herculano Pires. Pois bem, abrindo aqui a Gênese, lá no capítulo 15, quando Allan Kardec trata sobre os milagres do Evangelho, nós vamos encontrar este item. Jesus caminha sobre as águas. Primeiramente, Allan Kardec transcreve, como nós fizemos aqui, a passagem que está lá no Evangelho de Mateus, e faz um breve comentário. Primeiramente, ele lembra que a explicação do fenômeno está na combinação dos fluidos e no poder magnético de Jesus. E ele, então, vai fazer duas hipóteses que vamos trazer, então, aqui no nosso programa. Passando a palavra a Allan Kardec, vamos abrir aspas. Ele diz o seguinte: Jesus, mesmo vivo, pôde aparecer sobre a água sob uma forma tangível, enquanto seu corpo carnal se encontrava alhures. É a hipótese mais provável. Neste relato, pode-se mesmo reconhecer certos sinais característicos das aparições tangíveis. Por outro lado, seu corpo poderia ser sustentado e a gravidade ser neutralizada pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço sem ponto de apoio. O mesmo efeito tem se produzido muitas vezes sobre corpos humanos. Fechando aspas. Essas são as palavras de Allan Kardec do livro A Gênese. Vamos entender o que ele está colocando aqui. São duas hipóteses para explicar o fenômeno, mas a causa é a mesma, ou seja, a combinação dos fluidos através da força do magnetismo, que parte, neste caso, do próprio Jesus. Então, na primeira hipótese, Jesus apareceu para os espíritos, para os discípulos, através da chamada emancipação da alma, ou desdobramento. Ou seja, através do seu corpo espiritual, o perispírito materializado. Isso é perfeitamente possível. Não são apenas os desencarnados que podem se materializar ou podem realizar uma aparição tangível através do perispírito. Nós, encarnados, também. Então, essa é uma hipótese. Mas também existe a hipótese dele estar, sim, com o seu corpo orgânico, andando sobre as águas. E isso é perfeitamente possível. Nós temos casos registrados na literatura, como, por exemplo, do médium Daniel Douglas Home, que viveu na época de Kardec e que levitava, pairava sobre os objetos e se deslocava. Porque a força magnética, combinando os fluidos, anula a lei de gravidade, o que explica, inclusive, as famosas mesas girantes e falantes do início das pesquisas dos fenômenos mediúnicos. Seja como for que Jesus apareceu, ou seja, se ele estava em corpo orgânico ou se ele estava no modo de aparição tangível, com seu perispírito materializado, o fenômeno é perfeitamente possível. Mas o que importa realmente nesta passagem não é discutir o fenômeno em si, mas sim o seu significado. Por que Jesus fez isso? Ele não poderia ter partido com os discípulos, já estando no barco direto, porque realizar todo esse fenômeno, porque ele queria passar para os discípulos a necessidade e importância da fé. Quando Pedro ouve a voz de Jesus, que diz que era ele mesmo, Pedro, mesmo assim, ainda duvida. E diz, olha, eu só vou acreditar
que é o Senhor, se o Senhor, então, me fizer andar sobre as águas, que eu possa sair aqui do barco e andar até onde o Senhor está. E Jesus simplesmente diz a ele, vem. E Pedro, com bastante fé e confiança, acreditando mesmo que poderia, tendo o auxílio de Jesus, ele simplesmente sai do barco e, de fato, começa a caminhar sobre as águas do mar da Galileia. O que mostra o fenômeno perfeitamente acontecendo. Mas só que Pedro, na sequência, porque ele estava ainda distante de Jesus, Pedro teve medo. Quando ele teve medo, ele começou a afundar na água e teve que ser, então, amparado por Jesus, que, na sequência, chama a atenção de Pedro e também dos próprios discípulos, quando ele diz aqui, por que duvidaste, homem de pouca fé? Eis a grande lição desta passagem. Como está o nível da nossa fé? Até onde, de fato, acreditamos? Até onde vamos com a nossa fé? Ou ainda nos deixamos levar pela dúvida? Até que ponto, ao dizer que confiamos em Deus, que acreditamos no amparo divino e no amparo do nosso Mestre Jesus, até que ponto nós vamos com essa crença? Pedro, no início, acreditou, mas na sequência duvidou. Então, Jesus, ele provoca esse fenômeno justamente para chamar a nossa atenção sobre a importância da fé, da crença, da confiança. Mas lembrando que nós, espíritas, nós trabalhamos a fé raciocinada, não a fé cega, nem a fé mística. Por isso, primeiramente, nós estudamos esta passagem que está no Evangelho de Mateus, que voltamos aí a colocar na tela, do ponto de vista científico, para entender o fenômeno e ver a sua possibilidade, para, na sequência, extrairmos dessa passagem o ensino moral que é tão importante para todos nós. Muitas pessoas, ao se depararem com esta passagem no Evangelho, param apenas no fenômeno de Jesus e Pedro andarem sobre as águas. Nós, espíritas, vamos mais além, porque estudamos, sim, o fenômeno, a sua possibilidade e a sua explicação, mas extraímos da passagem essa explicação sobre a fé, que é tão importante para vivermos melhor aqui no mundo e que fica, então, repercutindo na nossa mente, na nossa alma. A pergunta que, na sequência, Jesus dirige a Pedro: por que duvidaste, homem de pouca fé? Pensemos seriamente sobre isso. Pois bem, estamos chegando ao final da segunda parte aqui do nosso programa e agora, entrando na terceira parte, nós vamos, então, voltar o olhar para Paulo de Tarso. Nós estamos estudando a carta que ele dirigiu aos Filipenses, ou seja, a comunidade cristã ou igreja cristã da cidade de Filipos. E nós já vimos aqui no programa que é uma comunidade cristã que foi fundada, organizada pelo próprio Paulo de Tarso e com a qual ele mantinha toda uma correspondência e ele passou por Filipos mais de uma vez durante as suas viagens e ele tinha, assim, laços afetivos com essa comunidade.
Nesta carta aos Filipenses, nós estamos, então, destacando alguns versículos para realizar, então, o nosso estudo. Hoje, nós vamos estudar o versículo 14 do capítulo 2 da carta que Paulo de Tarso dirigiu aos Filipenses. E o versículo já está aí na tela para você acompanhar. Fazei tudo sem murmurações, nem reclamações. Bem atual, não é mesmo? Vamos repetir? Fazei tudo sem murmurações, nem reclamações. Vamos, então, entender esta passagem aqui da carta de Paulo aos nossos amigos ali de Filipos, porque o Espiritismo tem muito a dizer a esse respeito. Pois bem, fazer as coisas sem murmurações e nem reclamações. Você já percebeu que aqui na Terra existem aquelas pessoas que reclamam de tudo e de todos? Que existem aquelas pessoas que nunca estão satisfeitos com nada, não importa o que se faça, nunca estão satisfeitos? Você também já percebeu que existem aquelas pessoas que vivem enxergando os mínimos defeitos dos outros? E, claro, não guardam só para si, não é? Adoram espalhar isso. Mas também existem aquelas pessoas que a única coisa que sabem fazer na vida é criticar. Criticam os familiares, criticam os vizinhos, criticam os amigos, criticam o governo, criticam até Deus. É verdade, essas pessoas existem. Como também existem as pessoas que não acreditam na salvação humana. Não acreditam que nós, seres humanos, temos jeito, que possamos nos melhorar. Quantas pessoas que dizem que esta humanidade está perdida e já faz tempo. Assim como existem pessoas que têm opinião para tudo. E mesmo que você entre com o Evangelho, com a doutrina espírita, não adianta. Ela sempre terá uma opinião contrária, diferente, e que, obviamente, nunca vai concordar nem com o Evangelho, nem com a doutrina espírita. Assim como você também já deve ter encontrado pessoas que adoram reclamar de tudo, mas também não fazem nada de útil. Porque, claro, é muito mais fácil falar e falar do que realmente se mexer e fazer. Enfim, olhando para esse quadro humano e que todos nós conhecemos, nós então percebemos que de murmurações e reclamações, como diz Paulo de Tarso, a nossa humanidade está repleta. E é claro, quanto mais murmuramos e reclamamos, mais geramos escândalos de todas as maneiras. E claro, quando geramos escândalos, geramos desequilíbrios individuais e sociais de toda ordem. Mas Paulo está aqui nos lembrando que devemos fazer tudo, ou seja, devemos viver sem murmurações e sem reclamações. E você já deve estar aí pensando, mas isso é praticamente impossível. Não tem como não reclamar das coisas, das pessoas, dos governos, das leis e assim por diante. É porque somos imperfeitos, estamos aqui no mundo de expiações e provas, mas precisamos superar isso, porque somos construtores de nós mesmos e da humanidade, e precisamos procurar um mundo melhor.
Lembremos que esse estado mental de sempre reclamar, de sempre olhar a vida do ponto de vista negativo, tanto mantém quanto atrai para nós, é a lei do magnetismo ou lei de afinidade, torrentes de espíritos tão vulgares quanto nós mesmos e que adoram essas vibrações baixas. Por isso que, por exemplo, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, diz que aqui na Terra vivemos uma verdadeira epidemia obsessiva, porque os desencarnados, os espíritos inferiores, se comprazem com as nossas murmurações e reclamações e nos atiçam para continuarmos assim. Então, se você não tiver uma boa palavra para dar, a melhor coisa a fazer é calar. Que é preferível ficar quieto do que usar uma palavra que vai desequilibrar, que vai lançar mais lenha na fogueira. Se você não puder auxiliar utilmente, do ponto de vista material, ou com uma orientação moral, então, calado, faça uma oração a benefício de. Diante do fogo, o que nós temos que utilizar? Você já vai responder: água, porque é a água que apaga o fogo. É verdade. Mas então, por que, nas circunstâncias cotidianas do relacionamento com os outros, ao invés de usar a água, nós usamos gasolina? E incendiamos mais ainda os relacionamentos. Então, à frente de uma cena de discórdia, de negacionismo, de pensamentos exacerbados, nós que conhecemos o Evangelho e a realidade imortal da vida, precisamos utilizar calma e oração. São os melhores remédios. E aguardando que os demais se acalmem, para podermos exercer um diálogo fraterno. É isso que precisamos fazer. Diante da dor, o Evangelho nos solicita o exercício da resignação. Resignação tem o sentido de compreender que aquilo que está nos acontecendo não é fruto do acaso e que só depende de nós mesmos controlar e suportar essa dor, esse sofrimento, mas sem estacionar, dando continuidade ao nosso existir, pois trata-se de uma prova para a nossa fé. Olha a ligação com o ensino de Jesus que acabamos de estudar. Ou seja, a resignação vai mostrar a nossa confiança na misericórdia e na justiça divinas. Mas continuando a trabalhar, continuando a perseverar, a dar do nosso melhor. Nada nos acontece sem a permissão de Deus. Quando estudamos o Espiritismo, isso fica muito claro para nós. E também fica claro que Deus só nos dá, só nos entrega o que necessitamos. E sempre de acordo com a visão futura da vida. Porque a vida continua após a morte. E sempre de acordo com o que temos que aprender e também com o que temos que reparar, como consequência do que fizemos em existência passada. Portanto, bendito é aquele que sabe utilizar da resignação, que sabe compreender a vontade superior de Deus, que é sempre para o nosso bem. Bendito é aquele que sabe, então, compreender isso,
e, ao mesmo tempo, sem estacionar, dar prosseguimento ao seu viver. Utilizando aqui uma frase que é do grande médico e sanitarista Oswaldo Cruz: não esmorecer para não desmerecer. É linda essa frase, não é mesmo? E é isso, então, que nós temos que fazer para compreender que murmurações, que reclamações não vão facilitar o nosso aperfeiçoamento, o nosso progresso, que é da lei, que façamos esse progresso. Tudo isso extraímos deste versículo, o versículo 14 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Então, aprendamos a fazer tudo sem murmurações nem reclamações. Nós sempre indicamos, no final deste estudo das cartas de Paulo de Tarso, um livro espírita que estuda Paulo de Tarso, que estuda suas cartas, que estuda sua vida e obra. Hoje nós estamos destacando o livro O Cristo de Paulo de Tarso, que é escrito pelo nosso companheiro José Lázaro Boberg, uma publicação da editora M, que é lá de Capivari, no estado de São Paulo. Nesta obra, o José Lázaro Boberg estuda a visão de Paulo de Tarso sobre Jesus. É um livro bem interessante, bastante útil para podermos conhecer e compreender melhor Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho. Bom, nós estamos entrando já na nossa quarta parte do programa, e é a parte dedicada a José Herculano Pires. Ele teve um programa na década de 1970, um programa de rádio, com o nome No Limiar do Amanhã. Esse programa foi ao ar durante uns 3, quase 4 anos, pela Rádio Mulher. Pois bem, a Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, que é mantida pelos seus filhos e colaboradores, conseguiu resgatar os áudios de boa parte desses programas, pelo menos a partir do programa 84. Infelizmente, né, os programas, né, do 1 até o 83, os áudios foram perdidos. E Herculano Pires encerrava o programa sempre com um estudo a respeito de uma passagem do Novo Testamento, do Evangelho. Nós editamos, então, esses áudios e agora estamos fazendo a parte final do nosso programa, passando a palavra para o nosso querido José Herculano Pires. É o que vamos, então, agora fazer. Vamos, então, ao áudio com o nosso Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não se apegue à letra que mata. Procure o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, temos em Lucas, capítulo 1, do versículo 67 a 79. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos suscitou um libertador poderoso. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, devido à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará a aurora lá do alto, para alumiar os que estão de assento nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés
no caminho da paz. Este trecho do Evangelho de Lucas nos lembra primeiramente um fato mediúnico, que é a profecia de Zacarias. Na Bíblia, e particularmente no Evangelho, aparecem muitos destes episódios da mediunidade e geralmente nos aparecem na forma de cânticos. Por quê? Porque o cântico era a maneira mais fácil e mais usual naquele tempo de se profetizar o advento de um grande acontecimento, de alguma coisa que realmente trouxesse benefícios para o povo. Porque o cântico era uma manifestação de alegria. Assim nós vemos o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Isabel e outros cânticos que aparecem nos evangelhos. Neste cântico, Zacarias profetiza o advento de João Batista. João Batista é o precursor, aquele que vem preparar os caminhos do Messias. Então, este advento é realmente um acontecimento auspicioso para Israel. E Zacarias o acentua, mostrando que o povo que vivia em trevas, o povo que sofria na situação difícil em que se encontrava o país, lutando com todas as dificuldades sob o domínio romano, o povo que havia passado por tantas fases de escravidão e de miséria, este povo, entretanto, teria agora a oportunidade de libertar-se e de caminhar com segurança para a paz. O cântico de Zacarias é principalmente uma anunciação de paz. A paz que Israel desejava, pela qual Israel ansiava. E essa paz deveria vir com o advento do Messias. Mas antes do Messias ali estava o menino profeta, aquele que ia preparar os caminhos para que o Messias realmente realizasse a sua missão, para que ele de fato trouxesse a paz aos homens, o esclarecimento aos espíritos, a luz a todas as almas, tanto em Israel como fora de Israel, no mundo inteiro. Nós sabemos que os judeus ansiavam pela vinda do Messias como um soberano que imporia o domínio de Israel ao mundo, mas imporia este domínio para libertar o mundo da ignomínia e principalmente do pecado, da idolatria, de todas as abjeções em que os povos de então viviam mergulhados. Israel sonhava com uma era nova, com uma nova situação para a terra, para a humanidade. E toda a esperança de Israel era depositada na vinda do Messias. O Messias devia trazer, portanto, o poder necessário para afastar de Israel os povos dominadores e para, ao mesmo tempo, conquistar os outros povos e estender o seu domínio a todo o mundo. É claro que nós vemos nesta antivisão dos judeus um anseio nacionalista, bastante apegado ao princípio racial. Os judeus eram essencialmente racistas naquele tempo, consideravam todos os demais povos como impuros, como indignos mesmo de se relacionarem com ele. E isto por quê? Porque eles tinham que defender um patrimônio cultural e um patrimônio espiritual, que era toda a sua tradição religiosa. Eles estavam em condições de realmente oferecer ao mundo a vinda do Messias, de receber o Messias em seu país e de ajudá-lo a realizar a sua tarefa no seio do seu próprio povo. Mas, se isto acontecia, entretanto, os judeus não estavam à altura de compreender que o domínio de Israel não devia estabelecer-se no mundo pela força, pelo domínio, pela conquista dos povos, pela espada, mas sim pelo esclarecimento, pela luz, pela doação de tudo quanto de mais sublime eles haviam conquistado na sua evolução religiosa, na sua evolução espiritual. Era isto que o Messias devia fazer. Ele não seria um rei terreno, não seria um soberano conquistador, dominador, dirigente de exércitos, mas sim seria um soberano espiritual, aquele que dirigiria as almas e não os corpos dos homens, aquele que falaria aos espíritos e não aos cidadãos de Roma, ou de Israel, ou do Egito, ou da Babilônia. Ele falaria aos espíritos e, portanto, a toda a humanidade, porque nós todos somos espíritos. Mas, antes deste advento, haveria o trabalho excepcional de João Batista. João deveria pregar, preparando as veredas do Senhor, para que realmente o Messias pudesse depois levar a efeito o seu trabalho gigantesco de esclarecimento do mundo.
Por isso, Zacarias sente-se tomado pela profecia. Os Espíritos falam através dele. Os Espíritos do Senhor anunciam a boa nova a Israel. Ali está o precursor, e atrás do precursor virá o Messias. Virá o Rei esperado. É um momento em que toda a alma de Israel se encontra com a realidade do seu sonho. O sonho se materializa nos braços da própria profecia. O profeta, que é o próprio Pai, tem, portanto, diante de si a realidade de um nascimento que já prenuncia o advento de uma nova era para o mundo. Mas esta nova era deve conduzir os homens à paz. É o que Zacarias diz precisamente no seu cântico. Ele não anuncia a guerra, ele não anuncia as conquistas pavorosas que os judeus tiveram de fazer na luta para avançar sobre Canaã. Não, ele anuncia um tempo novo, diferente, em que todas as lutas fratricidas ficarão de lado, ficarão no passado, se perderão na poeira dos séculos, para que então venha para a terra uma era nova, a era da paz, da compreensão, da fraternidade, do amor entre os homens. Esta pregação de Zacarias através do cântico representa um momento de exaltação do sonho judaico de libertação do homem. Infelizmente, até hoje, não foi possível que isto se concretizasse. O mundo continua ainda envolto nas sombras do morticínio, da guerra, das lutas fratricidas. O próprio Israel, o Estado de Israel, de onde partiu este sonho magnífico, este sonho que realmente ainda embala os corações e as mentes em todo o mundo, o próprio Estado de Israel é hoje um momento de conflagração no meio do mundo, no mapa mundial. Falta, portanto, o prosseguimento da evolução humana, o desenvolvimento dos espíritos através das gerações sucessivas, através da reencarnação, para que os espíritos amadureçam e se esclareçam, a fim de se libertarem, e para que o sonho de Israel pise no plano espiritual. Por isso disse Jesus, como nós sabemos, o meu reino agora não é deste mundo. Agora, naquele tempo, o seu reino era o reino do espírito e não o reino da carne. O reino da realidade espiritual e não o triste reino sombrio e guerreiro da realidade material. Agora, disse ele, o meu reino não é deste mundo. Sim, mas será no futuro. E o futuro se abre diante de nós neste momento. O Espiritismo é o Consolador prometido. É o Espírito da verdade. É o Paráclito anunciado pelo Cristo. Assim como João Batista foi o precursor do Cristo, assim o Cristo, apesar da sua posição suprema na hierarquia do nosso planeta, ele passou humildemente pela terra como precursor do Espírito da verdade, do Consolador que viria mais tarde. Porque o Consolador vem completar a sua tarefa, o seu trabalho, a sua missão. O Consolador vem trazer realmente para a terra o reino espiritual pelo qual Israel ansiava. E assim, o reino de Israel não se torna mais um reino pequeno, confinado entre fronteiras físicas na terra, mas sim o grande reino do Espírito que se estenderá por toda a humanidade. Muito bem, tivemos então aqui a palavra do nosso querido José Herculano Pires. É uma maravilha nós ouvirmos o nosso querido amigo, companheiro, filósofo, professor, escritor José Herculano Pires, com essa sua visão tão profunda a respeito das lições do Evangelho. E estamos chegando ao final do nosso programa. Lembrando que o Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, através do Facebook e do YouTube. Os nossos programas ficam gravados e disponibilizados no YouTube, no canal da Web Rádio Cristo Consolador, para que você possa, então, assisti-los a qualquer dia e a qualquer hora. Semana que vem estaremos aqui de volta, continuando o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinos de Jesus, as cartas de Paulo, e continuando também a ouvir
o nosso querido José Herculano Pires, comentando as lições do Evangelho. A você que nos acompanhou, a você que ainda vai nos assistir, o nosso abraço e o desejo de paz em sua vida, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Muita paz e que possamos nos encontrar semana que vem. Até lá! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.